Ela se desculpa com Dion, dizendo que a culpa foi dela por ter corrido na frente. Ele se lembra de quando eram mais jovens e se encontraram, pedindo desculpas por tê-lo forçado a se tornar um mercenário, por perseguirem o sucesso apenas para acabar assim. É tudo culpa sua. E, no momento seguinte, o golpe final é desencadeado. Ela desaba no chão à frente de Dion, com sangue escorrendo ao seu redor. Dion assiste a toda aquela cena inquieto e impassível. Apertando o punho, ele a assegura de que isso não é culpa dela e que não fizeram nada de errado, mas questiona se o sonho era grande demais. Lembrando dos sonhos de seus camaradas e dos motivos pelos quais eles queriam dinheiro, tanto para sua loja quanto para seu casamento. E para enviar aos seus pais e irmãos, apenas para ganhar dinheiro. Seriam esses sonhos triviais ou apenas delírios de orgulho? Não, isso não pode ser. Ele há muito tempo já havia abandonado o sonho de se tornar o personagem principal. Ele desejou permanecer no estágio, mesmo que alguém sem nome, dando apenas seu apoio. Não há nada de errado nisso. Dion expressa sua frustração dizendo: ele nasceu como um humano, e já que nasceu, ao menos pode sonhar, não é? Quando mais jovem, ele vislumbrou as grandes estrelas do campo de batalha, e a visão era sublime. Mas ele sempre teve a noção de que era alto demais para alcançá-las. Então ele se virou para algo perto, uma luz um pouco mais fraca, em direção a uma chama que quase poderia tocar. E mesmo essa pequena chama parece ter sido a minha morte. Os vampiros avançaram com intenção assassina e desdém em seus rostos, olhando para ele como um simples jantar. Dion, resoluto em sua convicção, expressa que não são mariposas em direção ao fogo. Eles são humanos, e não é sua culpa sonharem. Alguém chega ao seu lado. A curandeira confirma que ele está certo. Não é errado sonhar, mas pede para ele encarar a realidade chamando de jovem. O que matou seus amigos não foram seus sonhos, mas sim os monstros que estão aqui. Assim como a formação de batalha que foi quebrada, a batalha ainda não acabou. Seus amigos não morreram em vão. Dion, então, tem a realização de suas grandes conquistas. 3 dos vampiros têm espadas de prata cravadas em seus corpos. Ele percebe que, se conseguirem ferir os 2 restantes, poderão contar com os magos para finalizar isso. Ela pergunta se ele acredita que conseguirá terminar esse trabalho. Nosso garoto respondeu com convicção que faria a todo custo. Jill agarra com força sua adaga, enquanto ela pede que a mostre a eles. Não deixe que o legado do nome do esquadrão de mercenários de Dion se perca. Não deixe que marqueiem em suas tumbas que jovens morreram em vão. Desculpe, mas não posso ajudar com esse pedido. Se precisar de ajuda com outro tipo de texto, estou à disposição. Um mercenário não deve falar pela sua própria tumba. Mas, ao enfrentar os inimigos à sua frente, o esquadrão dos guerreiros mantém posição enquanto Dion se prepara. Os vampiros avançam rapidamente em direção a eles, prontos para tomar suas vidas. A maga rapidamente se move para ganhar tempo. Ela toca o chão, canalizando seu poder mágico. Do solo abaixo de si, estacas de gelo se materializam com velocidade, avançando no campo de batalha, enquanto os soldados correm para dar o apoio necessário a Dion. O vampiro inquieto comenta como eles se atrevem a usar magia contra vampiros. Com um forte movimento sanguíneo, ele despedaça o gelo em pedaços e continua avançando. No momento seguinte, prepara seu ataque com ímpeto. Balas de sangue são atiradas à sua frente com grande velocidade. Ela olha em choque enquanto pensa que era o esperado. Enquanto é atingida, percebe que não existe mago humano que possa lutar contra a magia de sangue de 2 vampiros. Na sequência, a carnificina começa. Os mercenários tentam conter os vampiros, mas, em segundos, são fatalmente atingidos em seus corpos. Mas algo em extrema velocidade se desloca entre as criaturas. Foi graças a eles que Dion passou como um flash entre o sangue e os corpos que combatiam sem pestanejar. Ele se encaminhou aos 2 vampiros restantes, que ainda não tinham sofrido danos das espadas de prata. Erguendo a mão com velocidade, ele posicionou a adaga para um ataque certeiro. Dion arremessou a adaga com toda a sua força em direção ao primeiro deles, acertando sua garganta antes que ele pudesse sequer tomar uma atitude. Rapidamente,
deslocou-se em direção ao segundo. Com sangue nos olhos, Dion preparou um ataque devastador. Mesmo o vampiro tentando se esquivar de sua velocidade, acabou não tendo condições de escapar do ataque lateral da sua adaga. A visão que teve do vampiro ferido rapidamente deslocou-se. Dion pereceu um instante depois que seu ataque atingiu o alvo. Seu corpo sem vida caiu ao lado do vampiro. O vampiro, em sua soberba, o chamou de fraco, dizendo que ele nem mesmo parecia apetitoso, segurou sua cabeça, jogando-a fora no instante seguinte. Ela rolou pelo chão por alguns instantes. Vamos nos livrar rapidamente do resto e matar todos os humanos dentro das muralhas do forte, disse o vampiro, enquanto o outro respondia que parecia ótimo. Ele queria comer até se sentir saciado. Os vampiros avançaram. É quando ouvem o riso da maga que acabaram de atacar. Sem entender, questionam do que ela está rindo, perguntando se ela não tem medo da morte. Ela responde que, é claro, está com medo da morte e pede para esses insetos malditos ouvirem. Já que eles deveriam temer os relâmpagos também. Indiferente, o vampiro olha para os céus. Alguém dá passos firmes pela muralha em sua direção. Ao longe, percebem a intensa mana se acumulando enquanto a visão dos relâmpagos se torna mais palpável. Júpiter, com seu habitual charuto, comenta: é por isso que o trabalho de um mago é extremamente difícil. Não importa quantos de seus camaradas morram. Não podemos dar um passo adiante até o momento certo chegar. Porque um mago é mais precioso do que os soldados que arriscam suas vidas para manter o fronte de batalha. Isso é uma verdadeira merda da perspectiva dos magos também. Júpiter segura o orbe da tempestade em suas mãos, aquilo que aumenta seu poder mágicos, conjunto de itens do sussurro. Júnior, segurando em seu ombro, expressa que a apoiará ali. Júpiter complementa que então vão com poder total, pedindo para que ela segureze firme. Pedem rapidamente que Lilia ative o multiplicador de magia e a coloquem como alvo, e ela confirma. O amplificador é ativado no mesmo instante, e Júpiter sente o efeito de sua magia sendo amplificado. Seus malditos sanguessugas, ela comenta, enquanto os raios fazem o ar vibrar ao seu redor. O céu carregado irrompe em uma grande luz que percorre os céus. O relâmpago de Júpiter cai com um enorme estrondo no instante seguinte, causando uma grande explosão acima da muralha. Vamos ver o quão fortes vocês realmente são. O grande relâmpago atinge todos os 5 vampiros que estavam ali. O ar ao redor começa a crepitar com o devastador poder de Júpiter. As faíscas rolam soltas. Um dos vampiros ordena que ela se cale. Uma mera magia nunca surtiria efeito sobre eles. É quando o relâmpago começa a se transformar em azul no meio do ar. E o efeito da marca, sua segunda habilidade, queimadura de novo, é ativado, causando um grande dano aos vampiros e calandoas. O chão começa a ceder. As criaturas são arremessadas para trás enquanto seus corpos queimam, fumegando um cheiro pútrido no ar. O solo abaixo deles se racha e cai dentro da muralha com seus corpos ainda tostados. Demian lança seu olhar a 1000 milhas enquanto ativa seu Sharingan da visão, expressando que é o momento. As flechas lançadas com precisão estonteante acertam os núcleos das bestas em velocidade impressionante. Um dos vampiros fica atônito ao ver seus compatriotas sumindo em cinzas à sua frente. Eles tentam fugir, dizendo que devem sair do seu campo de visão. Nesse instante, as sombras começam a agir. Elas se movem rapidamente pelas muralhas à procura de sua presa. Elas o cercam rapidamente, apontando suas armas para os dois, que ficam alarmados com sua presença e dizem que não vão a lugar algum. O vampiro lança um olhar ameaçador, dizendo que seu Lorde irá destruir tudo ali. No momento seguinte foram despedaçados pelas balas de mana das armas que Tedeion emprestou aos dois. São 2 armas pequenas de mana e de rank baixo, então Skull e Oldgir conseguiram manuseá-las facilmente. Demian de cima confirmou o abate de 5 vampiros com seus núcleos de mana destruídos. Ele se vira para verificar as perdas de seu lado. Mas é quando alguém interrompe sua visão, pedindo que não olhe para esse lado. Júpiter é quem fez isso. Ela explica que ainda tem muito que precisam fazer, e que ele não deve carregar o fardo da morte de seus companheiros.
Ela pede que ele descanse os olhos para que possa se juntar ao outro lado do campo de batalha. Demian range os dentes e a confirma. Ela entende que limpar os corpos e lidar com a culpa pelas mortes ao seu redor não é tarefa para o garoto. Isso é trabalho para pessoas mais velhas como ela. Júnior chama a atenção de Júpiter, dizendo que precisa quietar seu poder. É explicado que, quando Júnior deu assistência a ela com sua magia, ela foi capaz de sentir a condição de Júpiter. Júpiter expressa que Júnior deve se dirigir para lá também. Júnior tenta contra-argumentar sobre a situação dela, mas Júpiter complementa que os monstros de verdade estão por ali e sua batalha apenas começou, e essa luta, com certeza, vai precisar do poder de sua neta. Ela pede para que Júnior parta imediatamente. Júnior confirma dizendo que espera ver sua avó em breve. Demian e Júpiter movem-se em direção aos outros dois vampiros. Júpiter caminha em direção aos seus camaradas de batalha. Ela chega perto da maga, referindo-se a ela como Yenneck. A moça no chão, já sem forças, pede para que não olhem dessa forma, já que os reuniu ali já sabendo que isso iria acontecer. Os 4 mercenários dos velhos caçadores tinham, todos, ódio direcionado aos vampiros. É por isso que responderam rapidamente ao chamado de Júpiter. Ela expressa sua felicidade em conseguir atingir essas criaturas momentos antes de suas mortes, mas expressa sua tristeza por esses jovens talentosos terem que perecer nesse lugar. Ela percebe que essa conquista deve ser entregue ao esquadrão de mercenários de Dion. Tudo poderia estar perdido, mas eles sacrificaram suas vidas para que obtivéssemos o sucesso. A honra de derrotar esses vampiros pertence a eles. Júpiter pega seu charuto, expressando o que há de bom na honra. Agora, eles todos estão mortos, seus sonhos e desejos, tudo se foi. Honra não tinha o menor significado para Júpiter. A morte do esquadrão de mercenários de Dion ainda não parecia tão distante. A morte dos jovens parecia inevitável, assim como a de sua neta. Yenneck se volta para Júpiter, dizendo que ela não deve falar assim, já que são mercenários. A honra que eles ganham por fazer tudo isso tem significado. Não é como a vida de mariposas como nós. Ter esperança de que isso tem significado, na luz que tentamos alcançar, queimando nossos próprios corpos. Júpiter acredita que esperança suas mortes tem significado, já com a morte desses jovens, assim como a daqueles idosos. Sua era, a era dos velhos soldados, está acabando. Agora, os jovens vão liderar a nova era. Que seus futuros possam brilhar com a luz. Yenneck expressa o desejo de que os jovens possam desabrochar. O último suspiro da senhora finalmente chega. Júpiter não concordava com tudo que Yenneck dizia, mas ela conseguia se conectar profundamente com uma coisa. A era dos velhos soldados finalmente estava chegando ao fim. De agora em diante, seria o campo de batalha deles. A vida e a morte, a honra e a perda, vitória ou derrota, tudo isso pertenceria a eles. Não teria muito tempo sobrando para ela carregar esse fardo pesado com eles. Alguns passos às suas costas são ouvidos. São os velhos soldados que conseguiram escapar da morte por um fio. Júpiter pede que qualquer um que ainda respire receba tratamento de algum curandeiro e volte à batalha imediatamente. Já que eles ainda têm uma longa luta contra os verdadeiros monstros, ao seu lado, uma batalha intensa estava acontecendo. A batalha entre os 2 generais vampiros e a elite dos heróis do seu lado. Júpiter expressa que eles, a velha geração, não podem se tornar um fardo para os outros. Eles precisam continuar em movimento. O esquadrão de mercenários de Dion foi aniquilado. Eles não foram capazes de entender a brutalidade da batalha e sucumbiram à pressão da realidade. Perderam sua formação e desobedeceram suas táticas, e o resultado foi a sua morte. Mas foi o mesmo esquadrão que conseguiu acertar golpes de espada nos vampiros, o que possibilitou que eles fossem abatidos. Eles tiveram sua oportunidade para mostrar seu valor, mas morreram. E assim eles nunca mais poderão receber uma segunda oportunidade. Nosso cara expressa que nunca esquecerá seus nomes, assim como seus sacrifícios. O subgrupo 2 completamente aniquilado. O que você está pensando? É quando acho volta aos sentidos.
Celine questiona o que espera entender ao contar o número de subordinados que já perdeu. Enquanto os amigos de quem você realmente se importa estão prestes a morrer, Evangeline está diante de Alpha, mordomo e general dos vampiros, uma criatura com alto controle das magias de sangue. Enquanto Lucas está à frente de Beta, uma empregada e general que usa habilidades de fortalecimento corporal. Alka sente que isso é muito rude da parte dele, mencionando que ele é a mão direita do grande rei sem vida. Vai enfrentar um simples cavaleiro, sem falar que é uma pobre jovem também, questionando se o lado dela está mesmo sem talentos. Evangeline, no entanto, indaga se por acaso os vampiros lutam com suas línguas ao invés de seus corpos. Ela pede que pare de mostrar seu lado covarde e inicie seu movimento, já que vai cortá-lo em pedaços e tostá-lo, assim como seu sênior fez. Ele inicia conjurando flores de sangue que o cercam em círculos mágicos, enquanto diz que ela parece ser bem talentosa. Mas parece que não aprendeu nada ainda sobre como sentir as capacidades de seus oponentes. Ele estende a mão para frente para iniciar seu ataque. As balas de sangue saem dos círculos mágicos e se direcionam em direção a Evangeline. Ela começa a se mover em direção a eles com convicção. Esquivando 12 deles no ar, as bombas de sangue explodem ao contato com o solo. Seus olhos brilham em um verde esmeralda enquanto sua habilidade de esquiva está ativa. Ela salta no ar com ímpeto, exclamando que deve considerar o quanto eles viveram. E rompendo em um ataque no solo, a explosão joga detritos e ela comenta que eles não parecem conseguir sentir a capacidade dos oponentes. Alpha, que desliza pelo chão, recuando do impacto, aparece impressionado com a jovem guerreira. Ela expressa gostar da armadura por ser forte, mas isso torna seus movimentos e ataques muito mais lentos. Esta é a armadura do Golem, excelente para defesa, mas acaba diminuindo a velocidade de ataque e a velocidade de movimento. Mas, para Evangeline, ela pode anular a penalidade de movimento com seu traço imparável, então ela apenas recebe a penalidade de velocidade. Alkia era facilmente capaz de entender isso. Essa garota cavaleira, ao contrário de sua aparência, era incrivelmente ágil. E por esse motivo, ele prepara diversos ataques contra ela. A solução é aumentar a quantidade de poder, assim como a velocidade de disparo de suas balas de magia de sangue. As flores começam a carregar os tiros. E, na sequência, disparam, com velocidade, os ataques que preenchem o céu em direção a Evangeline. Ela olha atentamente para definir qual será seu movimento com sua habilidade. Em seguida, parte pela rota designada para evitar os ataques. Usando seu escudo, ela bloqueia as balas que ricocheteiam ao seu redor. Alpha fica inquieto com a capacidade dela de se proteger de tudo aquilo. Ela expressa que, se os ataques forem mais fracos, pode simplesmente bloqueá-los usando sua habilidade de armazenamento de dano. Complementa que foi uma boa tentativa ele pensar em usar esses truques, mesmo sendo um inseto velho. Sua lança se carrega com uma energia poderosa armazenada a partir dos ataques de seu inimigo. Mas essa foi a escolha errada. Usando sua segunda habilidade, ataque de dano carregado, ela investe para cima do vampiro. O ataque de Evangeline provoca uma grande explosão. Enquanto isso, no campo de batalha ao lado, os dois guerreiros se encaravam firmemente. O cavaleiro e o monstro continuavam parados, cuidadosamente lendo um ao outro. Não há brechas. Os dois logo julgaram que o primeiro a atacar estaria em desvantagem. Então permaneceram parados. Beta refletia sobre um mero humano patético. Agindo como se suas habilidades fossem equivalentes às minhas, continua bloqueando meu caminho. Ela pensa em querer pisar na sua cara nesse exato momento. Impaciente, ela acabou perdendo o controle. Não consegue mais esperar, ela fortalece suas pernas. E salta com velocidade em direção a Lucas, rachando o chão com sua força. Ela gira pelo ar, segurando seu machado, pronta para desencadear um grande impacto. O poder de ataque de Beta é esmagador e explode o chão à sua frente, causando um grande impacto no solo que reverbera ao longo da muralha. Mas Lucas não está mais ali, seu ataque atingiu o vazio. Ele aparece de costas atrás dela enquanto a poeira se assenta. Beta parece confusa com o ocorrido e se vira para vê-lo.
Ela jura que o atingiu nesse último golpe, mas o jeito que ele a encara está a incomodando. Esse olhar de desdém, como se estivesse encarando um inseto, é demais para ela suportar. Beta está furiosa com Lucas e expressa sua frustração com um ódio fulminante no olhar. Ela parte com ferocidade, com um olhar demoníaco, enquanto pensa que ele é quem é o inseto ali. Ela vai cavar aqueles olhos azuis e quebrá-los em pedaços. Mas seu ataque é esquivado pelo nosso cara em um movimento rápido. Sem pestanejar, Beta vira sua lâmina, trocando-a de mãos, e se volta para onde Lucas foi. Ele se esquiva do ataque de Beta, dizendo que é lento, muito mais lento do que o de seu rei. Ele não será suficiente para treiná-lo. Beta fica alarmada com o movimento. Lucas desencadeia um ataque com sua primeira habilidade, o ataque de vontade, mas o golpe é bloqueado por ela. Beta acaba escorregando no chão por causa disso. Ele expressa sua insatisfação questionando se isso é mesmo tudo que ela tem a oferecer. A quantidade de monstros que Lucas eliminou com essa habilidade já passava de 100. Essa é uma habilidade que se acumula e se torna mais forte a cada monstro eliminado. Isso quer dizer que o ataque de vontade estava carregado com 100 vezes. Ele se dirige novamente a Beta, que espera seu ataque chegar. Lucas comenta que ela morrerá ali. Um poderoso golpe rompe na muralha, levantando fumaça ao redor. Ele acredita que não perderá para um monstro. De volta a Evangeline, ela está perplexa, questionando o que aquilo é. Ela não consegue mover seu corpo e se questiona sobre o que está acontecendo. Fios de sangue a seguram, assim como sua arma e seu escudo. Alf aparece das sombras de sangue, comentando que a batalha começa no terreno, chamando-a de jovem. Você achou mesmo que disparei meus mísseis de sangue sem mirar em nada? Evangeline, sem se mover, expressa sua frustração com a situação. Alkia, levantando sua mão, comenta que não é de seu gosto sugar sangue de crianças pequenas. Usando sua magia, ele rompe a armadura do golem que envolve o pescoço de Evangeline. Alf abre a boca, pronto para atacá-la com suas presas, e ela morde com ferocidade. De volta a Lucas, que desencadeou seu forte golpe em Beta. O seu golpe acertou em cheio, porém, sua espada ficou cravada em algo e ele não consegue removê-la. Lucas fica surpreso ao ver que Beta está segurando sua espada com o próprio braço. Até porque essa é uma espada longa, chamada de a Espada da Mortalidade, feita dos galhos demoníacos. A redução de cura dela está em 75 OPEM. Além de ignorar a defesa, causando 100 a mais de dano em inimigos demoníacos. O braço de Beta estava se curando rapidamente, mesmo com as propriedades dessa espada, e assim ela continuava cravada. Seu sorriso macabro revelou o plano por trás deste movimento. Ela revela o fato de que nosso cara agora não pode se esquivar. Seu próximo movimento vem rapidamente em direção a ele. Lucas é pego de surpresa enquanto o corte embutido de Beta vem com força em sua direção. Vampiros usam a essência da vida que tiram dos outros como combustível. Mas, inevitavelmente, eles têm uma fraqueza fundamental. Sua força vai começar a se esgotar, cedo ou tarde, se não conseguirem sangue no campo de batalha. Então, se possível, vampiros vão precisar sugar o sangue de seus inimigos. E isso é um padrão que deve ser considerado como objetivo. Alf acabara de morder Evangeline no pescoço. Esse era o esperado, já que sangue escorria pelo chão. Mas a cena que se mostra é um pouco diferente. O sangue ali é do próprio Alfia, que mordeu a lança de Evangeline. Ela zomba, pedindo desculpas, já que conhece seus padrões de ataque de antemão. É explicado sobre os padrões de ataque de curta distância de Alfia, que envolvem atirar balas de sangue e espalhar o sangue ao redor. Na maioria dos casos, as balas de sangue são suficientes, mas os inimigos que sobrevivem a ela são capturados pelo sangue dissolvido das explosões. Assim, Alfia pode consumir com segurança o sangue do inimigo aprisionado. Entretanto, com o traço imutável de Evangeline, ela se torna imune a qualquer estado impeditivo de movimento. O sangue das amarras nem mesmo funcionou desde o começo. Ela fingiu estar amarrada. Como você se atreveu a tocar no pescoço de uma jovem moça de 16 anos? Apenas pessoas que eu considero são permitidas a isso. Alkia, em frustração,
questiona como ela sabia de seus padrões de ataque, já que fazia centenas de anos desde que sua armada invadiu a sociedade humana. É explicado que as formas de ataque que eles usaram nunca foram conhecidas pelos inimigos, mesmo durante a Batalha dos Reinos Antigos. Então, como ela poderia ter a vantagem de se preparar para isso? Ela explica que, na verdade, seu comandante é assustadoramente capaz. Ele leva muito em consideração essas coisas e sempre tem cartas na manga, sem falar que sempre traz bons lanches à noite. Ele é alguém que arriscaria a vida por seus subordinados, fala Evangeline, sorrindo. O vampiro rapidamente toma distância dela para tentar se recuperar. Alfia percebe que sua recuperação está comprometida por causa da arma que está utilizando e a chama de humano inferior. Ela, com um sorriso, comenta que eles são engraçados e continuam dizendo coisas como essa a todo momento. Mas o que seriam deles? Sanguessugas, que só sobrevivem de sangue humano. Alkia fica extremamente irritado. Ele se volta para ela com fúria, mandando-a calar a boca, e começa a canalizar magia. Mesmo com seu orgulho ferido, Alf é um veterano com milhares de batalhas. Ele pode determinar com precisão a competência de uma única pessoa dentro de um grupo. Ele entende perfeitamente que o tipo de habilidade de Evangeline envolve defesa. Com um ataque desse tipo, não importa quão avançadas sejam as habilidades defensivas dela, no fim acabará morrendo. Entretanto, havia algo que Alpha não tinha levado em consideração. Que a tecnologia da humanidade havia melhorado ao longo das últimas centenas de anos. Ao longo do tempo, a humanidade desenvolveu e aperfeiçoou a tecnologia tanto quanto perdeu sua magia antiga. Enquanto Evangeline avançava em direção ao tornado de sangue, algo surpreendente aconteceu. À medida que sua armadura foi atingida pelo sangue, ela começou a se soltar. Tanto a armadura superior quanto a armadura inferior do corpo de Evangeline. Essa tecnologia de desenvolvimento de armaduras, juntamente com a armadura de Golem, é o ápice da atual tecnologia imperial. Evangeline acredita que, no fim, nada é melhor do que não ter nada restringindo seus movimentos. Pelo amontoado de sangue, exclama Alfia, direcionando novos ataques a ela. Evangeline debocha, dizendo que ele deveria se olhar no espelho, já que é ele quem é um amontoado de sangue podre aqui. Ela complementa que esse cara continua se gabando de sua idade, acertando um golpe decisivo no peito de Alpha. Ele entra em choque enquanto nossa garota finaliza, dizendo que as crianças por aqui são as mais problemáticas. Enquanto essa batalha acontecia, um pouco ao lado do campo de batalha, Lucas estava prestes a ser atingido no peito por um ataque vindo de Beta. Neste instante, uma aura azul se deformou com o ataque, atingindo o alvo. Isso deixou Beta atônita, sem entender. Algo como uma pós-imagem se desfez enquanto Lucas reaparecia logo atrás. Sua especialização na armadura fantasma havia sido ativada. Ele comenta que praticou isso muito, mas é a primeira vez que realmente usou em batalha. Lucas sabia que não podia depender das habilidades de seus equipamentos. Ele precisava crescer com sua própria força. Ele expressa que da última vez que encontrou seu rei, ele estava indefeso. Desde então, seus compatriotas, com suas próprias especialidades, pesquisaram e experimentaram formas de encarar Celendion. No fim, ele é o único que não tem algo desse tipo, e se encontrá-lo novamente, duvida que existam formas de proteger seu Lorde. Beta se incomoda com o que Lucas está ali tagarelando e parte para cima dele. Nosso garoto comenta que pensou nisso muitas vezes, sobre o que poderia fazer. Ele gastou noites treinando e pensando nisso, sobre como poderia mudar para proteger seu Lorde. Depois de focar em todos os significados e métodos, ele finalmente encontrou uma forma. O ataque de Beta acerta a espada de Lucas, criptando-a com um choque. Lucas demonstra sua determinação enquanto detém o poderoso ataque da vampira. Para proteger seu Lorde, ele pode desistir de se tornar humano. Sua aura pega Beta de surpresa, que fica chocada com o poder repentino que flui. O golpe em sequência de Lucas faz com que Beta saia voando no ar. Enquanto se levanta, ela coloca seu grande machado no chão. Não consegue entender como um simples humano é capaz de exercer uma força similar à dela. Suas mãos trêmulas, enquanto ela não compreende o que aconteceu ali.
se questiona se realmente ela está sendo empurrada por esse cara. À sua frente, Lucas, com seu poder avassalador, exerce uma aura intimidante em direção à vampira, que treme em excitação pelo poder do inimigo. Um personagem de Hanksy, um traço escondido na árvore de habilidades de Lucas MacGregor. Algo que é proibido para todos os jogadores. Lucas, com uma sede de sangue imensa, ativou o traço da bestificação. Beta ainda não compreende o motivo disto. Ela tem certeza de que algo está errado com esse cavaleiro. Para conseguir proteger algo precioso, ele jogou fora algo ainda mais precioso. Lute com todo o seu ímpeto. Vampiro. Você será o teste para ver se sou capaz de lutar contra seu rei. Evangeline derrotou Alpha, que jazia caído no chão após seu ataque. Ela se volta para Lucas, questionando como ele está lidando. Lucas acaba de desferir golpes, e a vampira Beta está caída no chão, com o braço e a perna cortados. Mas sua aura assassina ainda está vazando, e ele respira pesadamente. Evangeline expressa preocupação, comentando que esse movimento é bastante perigoso, mesmo com Alpha e Beta derrotados. Os dois se levantaram, curando-os insanamente, com seus corpos cortados se reconectando em frações de segundos. Eles acabam de entrar na segunda fase. Para vampiros generais, mesmo que seus núcleos de mana sejam destruídos, eles irão reviver novamente como sangue caído. Eles perdem sua racionalidade, mas sua força física aumenta de forma incrível. Goigoryandi e Bodbag são chamados para se aprontar. Assim como Demiami Jr. Evangeline fica perplexa, sem saber o motivo de eles terem uma segunda transformação, sem nem mesmo serem monstros do tipo chefe. Mas, se já chegaram até ali, então eles vão terminar logo com isso. Enquanto isso, Celendion questiona se as tem pesadelos ocasionalmente. Nosso cara está realmente nervoso por ver Celendion tão calmo ali, mesmo com seus subordinados morrendo. Nosso cara expressa sua frustração com o olhar. Mas ele sabe que seu trabalho ali é ganhar tempo enquanto seus subordinados morrem. Então decidiu aceitar fingir que se importa com o que Celendion está dizendo. Pesadelos? Não sei se existe alguém que não os tenha. Celendion, depois dessa frase, solta um leve sorriso. Ash fica irritado com o seu olhar. Da primeira vez que eles se encontraram, ele agiu como alguém inocente e sem expressão. Mas, quanto mais perto está do campo de batalha, mais suas máscaras começam a cair. Como se ele realmente gostasse de guerra e mortes, nosso protagonista sentia que essa era a verdadeira natureza desses monstros, o que o assustou um pouco. Celendion contempla que pesadelos revelam os mais profundos medos de uma pessoa, visualizam seus maiores temores e os mostram. Mas tente imaginar isso por um instante. O que aconteceria se um pesadelo viesse dos seus sonhos e se manifestasse? Existindo como um ser vivo, um monstro que respira com um corpo de verdade, rastejando para fora do seu subconsciente. E se esse monstro ficasse frente a frente com você e o encarasse, como você se sentiria? O que diabos você está falando? Pesadelos são apenas sonhos. Eles estão conectados a raízes profundas. Se você realmente espera nos destruir e salvar a humanidade, este seria um ótimo ponto para refletir a respeito. Então, jovem humano, deixe-me perguntar-lhe novamente. Você costuma ter pesadelos frequentemente. Qual é o seu maior medo? Nosso amigo questiona qual seria o seu maior medo. Celendion apenas espera que isso não seja terrível demais, já que, se for, e se ele olhar profundamente, isso pode se tornar realidade. Alkia, possesso, irradia seu poder maligno pelo ambiente. Ele começa a desencadear explosões sucessivas por todos os lados com suas balas de sangue. Evangeline questiona se os outros vão demorar muito para ficar prontos, já que ela está suando frio no meio do fogo cruzado. Godhand comenta que já está quase pronto e que ele está no limite. Ela pede para que eles façam suas coisas logo, mas não percebe uma das balas vindo em sua direção. Quando percebe isso, ela fica alarmada. Evangeline acaba sendo atingida, tentando se proteger com seu escudo. Ela é arrastada para trás. É quando uma grande explosão acontece na muralha. Por outro lado, Beta transformada está em frenesi. Ela ataca sucessivamente enquanto Lucas continua se esquivando dos ataques massivos dela. Ao ver uma brecha, ele tenta atacá-la.
mas sua velocidade aumentou exponencialmente e ela se esquiva de seus ataques. Em um súbito movimento, ela ergue a perna para atacar, dando um chute em Lucas e fazendo-o voar. Lucas desliza, segurando sua espada que havia recebido o impacto. Beta não cessa os ataques e parte para cima dele novamente, sem perder tempo. Ela desferiu um poderoso golpe com seu machado e o chão se despedaça enquanto ele tenta se defender. Beta, usando a força centrípeta aplicada ao machado, gira seu corpo no ar e consegue acertar um forte chute em Lucas, que cospe sangue devido à força do impacto. O chute é poderoso a ponto de fazer a parte contrária da armadura rachar em fragmentos e ser arremessada. Lucas voa e se impacta contra a muralha. Caído perto de Evangeline, ela questiona o que ele está fazendo ali. De um lado, Alfia avança com sua magia de sangue. Do outro lado, Beta corre carregada com sua magia de fortalecimento. É quando Godien termina o seu trabalho. Lucas exclama. A grande teia é lançada sobre os vampiros que correm na direção dos dois. Evangeline ficou perplexa, já que deu muito trabalho atrair esses dois monstros até ali. Ambos agora estão abaixo da teia metálica com suas forças reduzidas. Ela expressa sua frustração dizendo que eles demoraram muito, já que quase morreu. Godhand explica que lidar com tanto minério de prata e transformá-lo em uma forma de teia no mesmo lugar é algo mais exaustivo do que ela pode imaginar. Explica-se que, se essa grande teia de prata tivesse sido feita de antemão, ela poderia ter sido notada pelos vampiros. E é uma armadilha que só pode ser usada quando Alfia e Beta se tornarem sangue caído. Neste instante, Beta começa a romper os fios de Brast com as mãos. É quando as flechas vêm na direção dos vampiros. Beta e Alfia são atingidos no pescoço pelas flechas de prata de Demian. É quando Júnior entra em cena, canalizando sua magia. Uma explosão de fogo surge no local onde estão os vampiros caídos, formando um redemoinho de chamas. Eles observam as criaturas queimarem e evaporarem como cinzas no ar. Evangeline sente-se finalmente calma após todo esse embate, já que agora eles interromperam sua próxima transformação. É explicado que Alfia e Beta normalmente entram em um terceiro estágio. Se ambos acabarem com metade de sua vida no estágio de sangue caído, eles se combinam em uma nova transformação. Assim se tornaria um monstro que possui tanto as habilidades físicas de Beta quanto as magias de ataque de Alfia, mas seguindo as ordens de Ash. Eles restringiram ambos com prata e os mataram, evitando que sua terceira transformação acontecesse. Evangeline está realmente perplexa com tudo isso. Ela não entende como Ash sabe de todas essas coisas, como ataques específicos e padrões de movimento dos monstros. Nesse momento, o restante da armadura cai no chão. Lucas expressa entender que todos estão exaustos, mas precisam se preparar para sua última batalha. Todos permanecem em posição, esperando o próximo movimento do Rei Sem Vida, Celendion.